Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida nesta noite de segunda-feira. Ótima noite para a Senhora e para o Senhor. Seja bem-vindo a esse momento de fé, momento que nós vamos descansar em Deus, momentos que nós vamos parar tudo aquilo que nós estamos fazendo para ouvirmos a direção do Espírito Santo. Você sabe que uma única palavra, uma única direção vinda de Deus tem o poder de mudar o rumo da nossa história. É por esse motivo que eu quero que você prepare o seu copo com água para o momento da oração, mas antes de nós orarmos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos vivendo desde ontem a semana do Agindo Deus Ninguém Impedirá. Esta semana ela será muito abençoada. Esta semana será uma semana de restauração, uma semana de reconstrução, uma semana que Deus vai colocar um ponto final em toda dor, sofrimento, lamento, humilhação, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua casa, sua família, seu casamento. Deus ele vai estender as suas mãos e ele vai colocar um ponto final nesta dor. É por esse motivo que eu quero chamar a sua atenção, pessoal. Vamos na fé. Você não pode parar, você não pode desistir, e talvez você hoje está chegando pela primeira vez neste canal Bispo Iago Pereira e você nem estava sabendo deste clamor, deste propósito, desta semana do Agindo Deus Ninguém Impedirá. Você também já pode vestir esta camisa. Começando de hoje, de segunda-feira, você vai viver conosco esta fé nos dias posteriores e você pode ter certeza que Deus ele há de agir, trazendo paz, alegria, prosperidade e muita saúde para a nossa casa, tá bom? Antes de nós entrarmos em oração, eu quero que você medite comigo nesta palavra. Deus tem uma palavra ao seu coração. Acompanhe comigo aquilo que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer nesta noite. Ele diz assim: tendo Jesus voltado no barco, acompanhe comigo, por favor, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora lá no versículo 35 ele diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vem para mim, por favor. Veja que interessante esta palavra. A Bíblia está nos falando sobre um homem chamado Jairo, ele que era um dos principais da sinagoga, ele era um homem renomado, conceituado naquela época, ele trabalhava dentro do templo, dentro da sinagoga, mas ele passou por um momento muito difícil em sua vida. Ele se deparou com uma doença que a sua filha, a Bíblia não fala qual era a doença que aquela menina ela tinha. A única coisa que a Bíblia ela nos dá a compreender é que a filha dele tinha 12 anos de idade e a doença que aquela menina estava carregando no seu corpo era uma doença que estava beirando a morte. Era uma doença extremamente grave. E esse homem, olhando para sua filha, vendo a sua filha a definhar dia após dia, e ele de mãos atadas, sem poder fazer nada, ele vai até Cristo, ele vai até Jesus e ele implora para que Jesus fosse à sua casa. E ele olha para Cristo e fala: Senhor, eu suplico ao Senhor, vamos até a minha casa, a minha filhinha, a minha filha, ela está terrivelmente doente. Vamos até a minha casa para que o Senhor imponha as mãos sobre ela, para que ela volte a viver, porque se o Senhor não for, ela está correndo um grande risco de perder a sua vida. E agora chega um detalhe muito interessante.
Enquanto aquele homem Jairo falava com Cristo, chegou algumas pessoas que estavam na casa desse chefe da sinagoga, a quem disseram para ele assim: ô Jairo, por que você ainda incomodas o mestre? A sua filha, a quem você veio pedir cura para Jesus, ela já está morta, ela acabou de morrer. E nós estamos aqui para te avisar que ela já morreu. Não há mais o que ser feito. Por que você ainda incomodas o mestre? Agora vem um detalhe muito interessante que eu quero colocar na tela novamente, para que a gente possa meditar e meditar nesta palavra. Lá no versículo 35 ele diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, sem receber, sem absorver a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, ele também ouviu aquela palavra. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não nutriu aquilo. Ele não permitiu que aquilo que era negativo entrasse no seu interior, e nem no interior de Jairo. Por isso que Jesus, quando ele ouve aquelas palavras, ele olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, crê somente. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que para que você possa vencer com Deus, você não pode ficar dando ouvidos a coisas negativas, palavras que todos os dias são lançadas contra a sua vida, talvez um mau pensamento, porque o diabo fala, hein, pastora Daniele? O diabo, ele fala. Eu costumo dizer, pastora Daniele, que o maior centro de batalha espiritual é aqui na mente. Todo santo dia, o diabo, ele tem bombardeado a mente do ser humano. E esses maus pensamentos vêm na mente de todo ser humano. Eu costumo dizer que não existe um ser humano na face da terra que não tem sido bombardeado pelos dardos inflamados do diabo. E o diabo fala: não tem jeito, não pode, você não vai conseguir, esse sonho é muito distante, nem Deus pode fazer nada, ela já morreu, não há o que ser feito. Então esses maus pensamentos vindos do mal, ou palavras que jogam, que são lançadas contra a nossa vida por meio de pessoas que às vezes não estão longe, né? Pessoas que estão perto de nós. Porque muitas pessoas que nos lançam palavras de derrota não são aquelas pessoas que estão longe, são pessoas que estão próximas de nós. E essas palavras nós não podemos nutrir, porque a palavra tem poder. E toda palavra lançada é como uma semente. E uma vez plantada e recebida, nutrida e alimentada, acaba gerando frutos. Se é uma palavra positiva, os frutos são de vida. Mas se é uma palavra negativa e a pessoa recebe, pastora Daniele, os frutos serão negativos. Exatamente. E o diabo, ele usa aquelas pessoas que estão próximos. Pessoas que ele sabe que quando aquela palavra negativa chegar, vai ferir aquele coração. Ou seja, pessoas que têm um peso, né? Um peso na vida dessa pessoa. Na vida dela. O diabo não vai usar pessoas que você não conhece para... Por exemplo, essas pessoas aqui que chegaram para ele dizendo: a sua filha já morreu, eram pessoas que ele conhecia. Pessoas da casa dele. Talvez familiares de perto. Então o diabo, ele não vai usar pessoas que estão longe, o diabo vai usar pessoas que estão perto. Por isso que você tem que tomar cuidado com as palavras negativas. Jesus, quando ele ouve aquilo, a Bíblia vai dizer que ele não acudiu tais palavras. Ou seja, ele não nutriu, ele não alimentou estas palavras. Ele não alimentou. Ele apenas olhou para Jairo e falou: ô Jairo, crê somente. Jairo, continue nessa sua caminhada. Se você chegou até mim é porque você crê. E se você crê, não duvide agora. E ele acatou essa palavra de Jesus, né? Ele recebeu e foi adiante. E isso é interessante, né? Porque ele poderia espernear,
Ele poderia olhar para Jesus e falar: tá vendo, eu vim até aqui, saí de casa e o Senhor não pôde fazer nada por mim, eu até clamei, mas a oração não foi ouvida, o meu clamor não foi respondido. Muito pelo contrário, ele acatou aquela palavra. Agora, tem um detalhe interessante. Quando Jesus ele chega à casa de Jairo, as pessoas estavam ali com um grande alvoroço. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 39, para nós já orarmos já, pessoal. Mas eu não posso deixar de falar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Versículo 39, ele diz: ao entrar na casa do chefe da sinagoga, lhes disse, Jesus perguntou: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. O que isso nos dá a compreender? Vamos entender. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, estava um grande alvoroço. Gente chorando aqui, gente chorando ali, e aquele chororô, porque a menina, de fato, ela tinha morrido. Ela tinha morrido, ela estava morta. E Jesus chegou naquele cenário e perguntou: por que estáis esse alvoroço? A menina, ela não está morta, mas ela apenas dorme. Jesus, quando disse isso, Jesus não falou aquilo porque ele era um ser insensível com a dor do próximo. Jesus, quando ele disse que a menina não estava morta, mas ele dormia, é porque a visão de Jesus, a visão sobrenatural da fé, já conseguia enxergar aquela menina viva e não morta. E essa é a visão espiritual que nós devemos alimentar dentro de nós, pastora Daniela. Porque às vezes o cenário que os nossos olhos vão enxergar são cenários de destruição. Mas a fé tem que falar mais alto dentro de nós. Não importa aquilo que os meus olhos naturais estão vendo. O que importa é que se Jesus disse que vai fazer, então eu já consigo ver vida onde a morte está reinando. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. E ele cumpre. Só que a pessoa tem que continuar firme acreditando. Ela não pode esmorecer, ela não pode parar. Jesus falou: ela não está morta, mas ela está dormindo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a dar o quê? Risada. Começaram a darem risadas. Em outras palavras, acredito que algumas delas que ali estavam chegaram a chamá-lo até de louco, né? Quem é esse louco para dizer uma coisa tão insensível como essa? E Jesus, ele não é louco, pessoal. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Criador. E quando ele fala algo, aquilo que ele falou se torna realidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus mandou todo mundo, tudo aquilo que era negativo, aquele ambiente negativo, aquelas pessoas que estavam chorando, desacreditando da palavra de Cristo, Jesus mandou todo mundo sair. Isso nos dá a entender que a gente tem que se afastar daquilo que é negativo. Você conhece alguém negativo? Pessoas que toda hora estão tentando te jogar para baixo. Você fala de um sonho, você fala de um projeto e essas pessoas dão risadas na sua cara. Você deve se afastar desse tipo de gente, porque existem pessoas que, ao invés de nos levantar, são pessoas que nos colocam para baixo a cada dia, pessoal. Jesus mandou todo mundo sair, pastora Daniela. Sai todo mundo. Fique apenas o pai e a mãe da criança. E aí Jesus olha para a menina que estava morta, pessoal, e ele diz para ela o seguinte: Talita cumi, que quer dizer levanta-te. E aquela menina que estava morta ressuscitou. Isso pelo poder de quem? Da fé, o poder da palavra. Por isso que nós estamos vivendo a fé do agindo Deus, ninguém impedirá. Jesus, ele agiu e ninguém pôde impedir. A morte não pôde impedir Jesus de agir. A doença não pôde impedir Jesus de agir. A negatividade, os maus pensamentos, as palavras de derrota não puderam fazer Jesus parar. Muito pelo contrário, a fé entrou com providência e aonde havia morte passou a ter vida. É por esse motivo que agora nós vamos orar. Você crê no poder da oração? Você crê no poder da fé? Então vamos falar com Deus, pessoal, porque aquela menina ressuscitou. Ela estava morta, mas Jesus deu vida para ela. E você talvez hoje está vivendo um cenário tão difícil,
mas Jesus ele vai trazer vida para o seu coração. Grave isso, por favor. A vida do Senhor entrará na sua casa, na sua família, como também na vida de todos os seus familiares. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra ela acabou de nos revelar algo muito grande, que nós não podemos ficar acudindo tais palavras negativas. Nós não podemos permitir que a fé negativa das pessoas venham contaminar o nosso coração e a nossa esperança, meu Pai. É por esse motivo que nós invocamos o teu nome. Invocamos porque cremos em Ti. Invocamos porque nada pode impedir o Senhor de agir e trabalhar em nosso favor. O Senhor sabe que existem muitas pessoas que estão atravessando momentos de dor, de incerteza, de insegurança, meu Pai. Momentos de tribulação, de opressão, momentos que parecem não ter fim, mas o Senhor mostrou e provou por meio da Tua palavra que quando o Senhor entra com providência em um cenário negativo, aquilo que era motivo de morte passa a ser motivo de alegria, aquilo que era motivo de tristeza passa a ser motivo de muita esperança e alegria. Então, meu Deus, visita o teu povo agora, vai de encontro a essas pessoas que choram, a essas pessoas que receberam talvez esta semana já que se iniciou ontem, palavras de morte, palavras negativas, meu Pai. Então vem fazer o milagre, venha repreender toda a força negativa, venha, meu Pai, com teu poder, repreender as forças espirituais e dar saúde para o doente e dar a paz para todos aqueles que se encontram aflitos e desesperados, meu Pai. Sim, Pai, remova agora toda ansiedade, meu Deus, todo mau pensamento. Sim, Espírito Meu Santo. Deus, toca na mente dessa pessoa, essa pessoa que tem vivido uma batalha em sua mente, Sim, meu Deus. meu Pai. E nós te pedimos, liberta essa pessoa agora. Ó, E que a partir poderoso de Israel. hoje os bons pensamentos venham agir na mente dessa pessoa. Meu Deus, nós determinamos que haja transformação na casa, na família, no trabalho dessa pessoa que tem tanto esperado uma boa notícia, meu Deus, na sua vida financeira. E nós clamamos a Ti, meu Pai. Nós estamos vivendo essa fé de orar incessantemente pela vida do Teu povo. Então nós te pedimos, meu Pai, que o milagre, o impossível do Senhor se materialize na vida, na família, em tudo quanto pertence ao Teu povo. É o que nós determinamos em nome de Jesus. Sim, meu Deus, consagre esta água, meu Pai. Que esta água se transforme em um elemento consagrado, abençoado pelo Teu Espírito. Que cada molécula desta água seja consagrada, energizada pelo Teu poder, para que aonde esta água chegar, junto chegue a paz, a alegria, a providência e a manifestação da Tua glória e da Tua grandeza. Então, Senhora, Senhor, sejam livres agora, livres da doença, livres de todos os problemas físicos e espirituais. No lugar da doença, Jesus te dá saúde. O mesmo Jesus que curou aquela menina é o mesmo Jesus que cura você agora. É o mesmo Jesus que te levanta, que te restaura, porque agindo Deus, ninguém impedirá. E se você crê, diga que assim seja, graças a Deus. Beba um pouco desta água, pessoal, e pela fé sejam abençoados. Graças a Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Agora se levante para vencer. Esta palavra que foi dada ao seu coração não foi em vão. Deus ele preparou esse momento para te abençoar. Você que está aflito, você que está angustiado, persevere, lute. Amanhã nós vamos estar aqui novamente, nesse mesmo horário, na parte da noite. Vamos orar, pessoal. Você não pode parar de orar. Como nós falávamos ontem, nós temos orado pela sua vida. Inclusive, esse WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor, que é esse número, meu WhatsApp particular, você pode estar me mandando uma mensagem. Pode mandar uma mensagem, mas bispo, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou do candomblé, eu sou de uma outra religião, eu sou de uma outra denominação, não importa. Se você está sofrendo e crê que na nossa vida existe unção de Deus para te abençoar, então entre em contato conosco.
Você vai falar, você vai desabafar, eu e a minha esposa, nós vamos te ajudar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele há de tocar em sua vida e escrever uma grande história para os seus caminhos. Agora, não duvide, crê somente. Mas, bispo, falaram que tá difícil. Crê somente. Bispo, já disseram que não tem jeito. Crê somente. Apenas creia. Porque quando a gente faz a nossa parte, Deus, por outro lado, ele também faz a parte dele. O seu dia pode ter começado mal, pessoal, mas ele vai terminar bem porque a palavra de Cristo foi liberada ao seu coração, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. E você que já nos enviou o nome, muitas pessoas já estão nos mandando o nome, né? Porque vão estar apresentando as suas fidelidades, o dízimo, neste ministério, Bispo Iago Pereira. Você que ainda não nos enviou o nome, envie o seu nome para esse WhatsApp, ok? O nome de todos os dizimistas, daqueles que vão ajudar, daqueles que vão semear, daqueles que reconhecem que na nossa vida, que no nosso ministério existe um Deus, existe poder de Deus. Então você vai ser abençoado de maneira extraordinária. Nós vamos preparar um memorial, e nesse memorial, pastora Daniele, todos aqueles que são dizimistas, aqueles que vão estar apresentando as suas fidelidades neste ministério, vão estar sendo cobertos de orações. Quantas vezes que nós temos orado? 3 vezes. 3 vezes ao dia. Então, durante 3 vezes ao dia, todos os dizimistas desta obra, Ministério Bispo Iago Pereira e pastora Daniele, vão estar sendo cobertos por esta cobertura espiritual. E agindo Deus, ninguém impedirá. Você que deseja se tornar dizimista desta obra, desse ministério, faz uma prova com Deus. Bispo, o que é o dízimo? O que é o dízimo, pastora Daniele? É a 10ª parte de tudo que passa. Ou seja, se passou, por exemplo, uma pessoa que tem uma causa na justiça, saiu a causa, ela tem que ser fiel? Exatamente, tem que ser fiel. A primeira coisa que ela vai fazer é ser fiel a Deus. Antes de gastar o dinheiro, ela vai apresentar a 10ª parte. Quanto que é 10%, pastora Daniele, de R$1.000? R$100. R$100. Então ela vai devolver aquilo para a obra de Deus. O dízimo não pertence a nós, o dízimo pertence à obra de Deus. E tudo aquilo que vocês apresentarem no nosso ministério, saiba que vocês estarão nos dando condições de continuar propagando a palavra de Cristo. Deus, ele tem colocado dentro do nosso coração projetos, mas para que esses projetos se tornem realidade, nós precisamos de condição. E para que possamos ter condições, Deus já está levantando pessoas para nos dar esta condição. Plante o seu melhor, não tenha medo, crê somente, faça a sua parte, de tudo que passar nas tuas mãos, separe o seu dízimo e apresente em uma dessas contas que aparece aí, tanto por meio do Pix ou também pela conta do Bradesco, né? Que é agência 98, conta corrente 91521, dígito 1, que é esta conta que aparece aí no rodapé do seu televisor. E saiba que Deus, ele há de te abençoar, tá bom? Muita luz para a sua vida, pessoal, que o Espírito Santo lhe abençoe e o que precisar, conte conosco. Independentemente, bispo, eu não vou devolver meu dízimo. Não tem problema, senhora, senhor. Mas nós vamos e nós queremos te ajudar. Com dízimo, sem dízimo, com oferta ou sem oferta. Detalhe, vocês não nos devem nada. Muito pelo contrário, se nós pregamos a palavra, é porque isso é um chamado de Deus para a nossa vida. Mas eu creio também que todos aqueles que apresentarem vão ser abençoados, tá certo? Deus abençoe a todos, muita luz para a sua vida e até amanhã, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Deus abençoe.